ele foi se apaixonando por ela. Ele começou a visitá-la lá? Começou, depois que ele saiu, ele passou a voltar lá no hospital. Minha avó ficou quase 5 anos lá. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar, e nesta foice eu nem sei pegar. Amigos do nosso querido maravilhoso Cangaço na Literatura, eu acho que, claro, muitas entrevistas passaram aqui pelo nosso canal, e uma das entrevistas que eu mais estava esperando que acontecesse é justamente com essa pessoa incrível que eu me encontro. Nós nos conhecemos há já um tempo, assim, eu acho que como eu estou mais, queira ou não queira, mais à frente da mídia por causa de livros, vídeos na internet, textos, aquela coisa, acaba atraindo a atenção dos parentes de cangaceiros, de volantes, de coiteiros, de tudo de um modo geral, de padre que seja, da época do cangaço. E a nossa memória coletiva, a soma das memórias coletivas, tem que ter um único caminho, que é guardar o nosso presente, o nosso passado aqui no presente, porque nós não podemos voltar mais no tempo, nem existe viagem no tempo, para as próximas gerações. Nininho, que trabalha comigo, Indaiá, disse uma frase esses dias. Os acontecimentos tipo de hoje, que vem acontecendo, as gerações futuras que vão pesquisar. Então, é nosso papel, o meu papel, o seu papel, o papel de outros pesquisadores, ao invés de brigar tanto, contar a história, pesquisar, ouvir e saber ouvir. Eu quero agradecer em nome de todos do Cangaço na Literatura, todos que seguem, são 111 mil inscritos, pessoas que gostam, temos muita novidade. E para a gente começar o programa, eu já começo presenteando com o meu livro Zé Baiano, aqui, e o livro Volta Seca. Você conheceu Volta Seca? Conheci. Volta Seca. Tá aqui a biografia dele, com muita história. Tem a história de Corisco. Gente, estou aqui na presença de Indaiá Santos. Indaiá, que é filha de Maria Celeste. Maria Celeste. É a do meio. É a mais velha. Celeste é das duas irmãs, de Maria do Carmo. Silvio, aí vem Celeste. Silvio Celeste e Maria do Carmo. e Maria do Carmo. E Muito gostoso. E isso é de uma importância muito grande, trazê-la aqui ao nosso Cangaço na Literatura. Não planejamos nada, vamos falar sobre isso, não. Nossa conversa é totalmente informal, mas 100% focada no cangaço, na Dadá. Vamos tentar contar um pouquinho da trajetória dela, de tudo que você conviveu com ela. Eu quero começar com uma pergunta que acho que todo mundo tem vontade de perguntar. Quem foi Dadá e quem foi Corisco para você? Dadá físico, Corisco no imaginário. Começando Olha, por Dadá. eu não conheci Corisco, o meu avô. Mas de tanto Dadá falar dele, eu acho que eu conheci Corisco. Por parte dela, né? Da maneira que ela conversava, que ela falava dele. Era como se ela estivesse falando e eu vendo. Porque ela tinha um sentimento tão grande por ele que a gente viajava. A minha mente viajava. O amor que ela falava de Corisco, ela me fez entender o amor também pelo ser humano, não só pelo homem da gente. Então ela, em primeiro lugar, quando Dadá conheceu Corisco, o amor dela foi ódio.
Um ódio muito grande, né? Você tá entendendo o que eu tô falando? Tô entendendo. Né? Que hoje, se ela tivesse viva, era amor. Mas eu acho que Dadá passou a amar Corisco desde o dia que ela viu. Mesmo sabendo que aquele risco que ela estava correndo com ele Aquela ali. vida, né? É. E o rapto dela também, né? É. Que foi uma barbaridade, né? Meu avô, ele não quis agredir, mas por vingar do pai de minha avó, pegou a filha que ele mais amava. Eles eram parentes ou não? Não. 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 Eles tinham um atrito por causa de terras, famílias. Então, por isso aí, meu avô Corisco chegou lá, ela sentadinha na porta, brincando com as bonequinhas de pano, mandou o cabra dele pegar e levar. Enquanto meu avô, o pai de minha avó, estava fazendo rezas de animais doentes. Ele rezava animais, curava, né, com rezas. Uhum. Quando ele chegou em casa, não a encontrou. Aí foi quando passou dias e dias e dias, foi quando houve o estupro, né? Ele praticou com ela. E ela ficou doente, ele levou ela para casa de uma tia, ficou lá quase uns 3 a 5 anos com ela, mas ele chegava lá, ele levava corte de pano, levava cartilha, lápis, perfume, Por que ele não levou logo para o cangaço? porque não tinha mulher no cangaço. Entendi. E ele já estava com peso na consciência, porque ele achava, porque ela era uma mulher desenvolvida, mas ela era uma criança que não menstruava. Ela era uma menina incompleta ainda para ser uma mulher. Então, além do estupro, teve aquela hemorragia, né? Aí ela teve que ser tratada pela tia dele. Aí depois que Maria Bonita entrou, ele foi e a pegou. Mas aí ela já estava começando a se apaixonar. Cada dia de visita que ele chegava, ela tinha medo dele, tinha ódio e medo. Mas com o passar do tempo, ela ali, 2, 3, 4 anos, virou amor. Ela percebeu que ele queria realmente ela. Queria assumir ela, queria, como se fosse assim, um arrependimento daquilo. Mas com a convivência deles dois, o amor foi crescendo. Tanto dela como dele, né? É tanto que ela em vida, quando convivia comigo, minhas filhas, minhas irmãs, ela dizia que o amor, ela ia morrer com aquele sentimento no coração, porque não existia Dadá sem Corisco, nem Corisco sem Dadá. Concordo. Eu tenho esse sentimento também. Ela, quando casou pela segunda vez, ela disse a meu avô que me criou que ele tinha que se conformar, que ela nunca ia amar homem nenhum, que o amor da vida dela era Corisco. E ele aceitou ficar com ela dessa mesma maneira. Ela teve mais filhos? Não. Minha avó, quando chegou a Salvador, ela amputou, teve 11 cirurgias, Ixi. teve várias amputações, porque era diabética e naquele tempo ninguém tinha descoberto diabetes. Aí foi dando gringuenha, até ficar no toquinho, né, a perna. Aí estancou, aí ficou. Aí no hospital, Santa Isabel, ela com o tratamento foi melhorando. Foi quando ela conheceu o segundo marido dela. Ele estava internado para fazer uma cirurgia de sinusite. Aí soube que ali estava Dadá também. Como ele admirava Corisco, ele era fã de Corisco, ele chegou até a ala das mulheres internadas. Aí se deparou com minha avó. Aí disse, você é Dadá? Aí minha avó, assustada, disse, e você quem é? Veio me perseguir, aí minha avó fez não. Aí meu avô fez não. Eu vim conhecê-la, a mulher de uma pessoa que eu admiro. Entendeu? Entendi. Aí conversou com minha avó. E ali meu avô ficou uns 3 meses internado também. Aí foi que surgiu. Ele foi se apaixonando por ela. Ele começou a visitá-la lá? Começou, depois que ele saiu, ele passou a voltar lá no hospital. Minha avó ficou quase 5 anos lá. Minha avó era hóspede do hospital. Morava. É, pela a situação Com dela, 11 né? cirurgias.
Aí o que foi que aconteceu? Ele se apaixonou e chegou para ela e disse, você aceita casar comigo? Aí minha avó fez não. Já disse a você que o homem da minha vida morreu, que era por isso. Aí ele fez, mas eu queria cuidar de você. Você aqui não conhece ninguém. Aí com aquele vai e vem, né? Se apaixonou. Alcides. Mas Dadá, ele disse, venho buscar você, mas para casar com você. Quando eu tiver a casa, eu venho buscar e vamos nos casar. Foi quando ele foi, pegou Dadá, levou, casou o padre Sadoc, o nome do padre que casou eles dois, na igreja. Lembra do ano que eles casaram? Eu lembro, vou dizer a você, foi em 40, ou foi 46 ou 47, que ele casou. Mas ele casou depois que já estava com ela 3 anos. Entendi. Porque logo anos depois eu vim. Minha mãe veio, né? Então foi essa faixa. Veio lá de Sergipe, Alagoas. né? De Sergipe, né? Não. Não, sua mãe, de Minha Alagoas. mãe de Alagoas. Sua tia que foi de Sergipe. Minha tia do Carmo de Sergipe. Minha mãe veio grávida de mim. De lá de Alagoas. É onde era? Santana? Era Poço das Trincheiras. Poço das Trincheiras. Próximo a Santana de Ipanema. Isso. Conheço a região. É. Dadá queria conhecer os filhos, né? Já tinha casado com o segundo marido dela. Aí meu avô disse que ia providenciar ela conhecer os filhos. Mas não precisou tanto, porque minha mãe também queria conhecer a mãe dela. Como meu pai era viajante de caminhão, ele descobriu onde minha avó estava morando aqui em Salvador. Aí foi o que aconteceu. Quando ele chegou em casa, ele disse, olha Celeste, tem uma novidade. Descobri o endereço de sua mãe, em Salvador. Aí ela fez, e Mundinho, eu quero ver minha mãe, o que é que eu faço? Eita. Aí minha mãe fez assim, meu pai fez assim, vamos vender tudo e vamos embora. Meu pai vendeu o caminhão, meu pai vendeu a casa. Minha mãe nesse tempo tinha minha irmã mais velha, Valdilene, meu irmão Francisco, e grávida de mim, de 8 meses. Quando eles venderam, que chegaram a Salvador, conheceu a mãe. Isso antes, meu pai já tinha mandado uma carta para minha avó. Minha avó providenciou uma casa na rua onde ela morava, alugou. Minha mãe, quando chegou, essa casa já estava pronta para receber minha mãe. Minha mãe chegou, conheceu, foi para casa dela. Até então ela não conhecia a mãe. Não conhecia, ouvia de longe falar, mas não conhecia a Dadá. Mas ela tinha ideia que era ex-cangaceira? Tinha que era ideia. Por risco, Dadá, Tinha, tal. meu pai fala tão bem do cangaço, sabia mais do que eu, que sou neta. É mesmo. Ele sabe mais coisas do cangaço Ele do tá que com quantos eu. anos, teu pai? Meu pai vai fazer 90, já fez 90 anos em novembro. Tua mãe tá com o quê? Com 90 também? Minha mãe não, minha mãe tá com quase 80. Quase 80, né? É. Sua mãe é de 39? É, 80, vai fazer 81, 82, né? L do Carmo, né? Porque L do do Carmo veio Carmo. logo em seguida. Pois aí ela chegou a Salvador, quando completou 9 meses que ela já estava de mim. Ela chegou com 8 meses, grávida. Já nasceu aqui, Aí bateu na porta da mãe. com Mamãe, barrigão. aí entrou pro quarto, deitou. Mamãe, chega aqui. Quando minha avó chegou no quarto, eu estava nascendo. Aí ela me segurou. Fez o parto da filha. Quem fez o parto de tua mãe? Dadá, minha avó. Aí ela levantou, eu enroladinha no paninho, Não. enroladinha num pano. Foi. Aí ela levantou e fez, olha mamãe, a senhora não pôde me criar. Criança como se fosse eu. Aí me deu pra Dadá. Dadá me criou. E nos separamos. Então você tem quase ela como uma mãe na sua infância, Quase né? não. Eu tenho ela como minha mãe. É mesmo. Ali era minha vida. E as influências de Dadá na sua vida, como foi? O que ela te influenciou? Ela me influenciou a eu olhar mais para o ser humano, a eu ter bondade no coração, porque ela era uma mulher muito bondosa. Ela me ensinou a gente não olhar assim para o que está embaixo.
porque ele era uma mulher curisco, e ela, minha avó dizia, seu avô era uma pessoa que não gostava de ver ninguém chorar, ninguém em falta de alguma coisa. Ele corria atrás, vá buscar, leve para ali. E nós passamos ali, não tinha aquilo ali. Que se ele chegasse num lugar, não achasse alimento, que pedisse. Chegava em outro lugar que tinha, ele mandava, vá lá buscar, que lá tem, e bote aqui. Então minha avó me ensinou isso na vida, ajudar. Porque a gente não sabe. Isso na sua personalidade, a criação da personalidade, né? Me ensinou a eu não ter medo da vida, porque a vida está aí para nos abraçar e nos odiar, né? Tantos aí que odeiam Dadá. E estamos vivos, nós não pedimos para vir, né? Para esse mundo, né? Dadá era uma mulher tão inteligente, enfrentar. você nem imagina, viu? É mesmo. Ó, amorosa, brincalhona, adorava músicas. Os artistas de minha avó eram Djavan, Caetano Veloso, Gal Costa. Gal Costa fez uma homenagem no Pelourinho a ela. É mesmo. Quando ela recebeu o troféu do Olodum, para assinar a música Curisco, Maria Bonita mandou te chamar. Curisco, Maria Teve aquela Bonita recepção. mandou chamar. Minha avó era uma pessoa que ela sentava em uma calçada e conversava com o lixeiro. Minha avó era uma pessoa que ficava na casa dela e coronéis vinham buscar na porta dela. Então uma mulher dessa, Fantástica. né? Fantástica. Ela era uma mulher que não gostava que falasse mal de Lampião. Dadá respeitava. A relação de Dadá e Maria Bonita? Minha avó dizia que Maria era uma dondoca, uma menininha, uma princesinha. Lampião dengava. Com muitos cangaceiros, né? Ele dengava demais Maria Bonita. Então ela era o tipo da mulher mais afastada. Ela não atirava, ela não tinha muitas amizades, ela só tinha uma amiga que vivia com ela. Mas minha avó e Maria... Neném, será? É Neném. De Luiz Pedro. É. Maria Bonita vivia mais com ela, mas Dadá vivia mais com meu avô e os cangaceiros. Que era um grupo separado. Era Minha mais avó dizia, afastado. eu prefiro amizade com homem. Porque aquela amizade é sincera, mas mulher fala uma da outra. Então ela preferia mais amizades com Entendi. cangaceiros. Mas isso não quer dizer que elas duas eram inimigas. Não, nunca foi. Mas você já viu que muita gente tenta emplacar isso, Isso é né? mentira, minha avó sempre defendeu isso. Ó, minha avó quando tinha filho, Lampião dizia, Maria, se apronte, o grupo se apronte, vamos ver Dadá. Dadá pariu. Temos que levar um presente para meu compadre Curisco, que ele se tratava como compadre. Como é que Dadá é inimiga de Maria? Nunca foi. Agora, minha avó não era mulher de ter muita amizade assim com mulher. Minha avó nunca É gostou porque é dela. É a personalidade dela, né? dela, Não é- porque a maior parte dos irmãos dela era mais homem. E por ela ser a caçula, Dadá tomava conta de todos, como se fosse a mais velha. É mesmo. Então ela tinha que ser homem desde criança. Forte. Homem. Minha avó dizia, meu espírito é de homem, não de mulher. Olha só. Então eu tenho que ser dura. Se eu quiser vencer a vida, a gente tem que ser duro. Isso por causa de uma sociedade machista, É. né? Aí por isso que Entendi. a amizade de Maria não tinha essas coisas, mas se falavam, se respeitavam. Minha avó não gostasse que falasse nem de Lampião, nem de Maria. Era tanto que quando meu avô soube o que fizeram com Maria, ele ficou em desespero. Quem? Meu avô, Ah, sim, sim, sim. pelo respeito que ele tinha a Lampião e a Maria Bonita, nunca existiu atrito de Dadá com Maria. Uma pergunta que talvez você saiba me responder. Daqui a pouco a gente entra nas polêmicas, que não são polêmicas infundadas, são polêmicas boas eu sei. que se tragam. Com relação à arte nos chapéus dos cangaceiros, Dadá tem ou não tem influência na Tem. construção disso? Porque, coincidentemente, antes da entrada dela, praticamente os chapéus dos cangaceiros eram lisos. É. E do bando, inclusive, gente, daqui a pouco eu falo. Tem umas coisas aqui, ó. Essa aqui foi Dadá que fez, não foi? Fez pra mim quando eu tinha 10 anos. Ó, Dadá fez. E
você aprendeu diretamente com ela a fazer essas coisas mais lindas, gente, ó. Olha que coisa mais linda. Esse é meu, ó. Esse é meu. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui, ó. Muito bem. Ó. Esse aqui já tem dono já? Não, você fez. Não. Aqui. Aí eu deixei pra você escolher o seu. Aqui, ó. Gente, essa arte aqui, herdada diretamente de Dadá. Dá. Ela que te ensinou. Você vendo ali ela Eu tinha fazendo. 14 anos Hã? quando ela disse assim, olha, no meu tempo, uma menina de 9 anos já sabia bordar na mão. Olha só. Então, você não vai ficar sem aprender. Você vai aprender a arte do cangaço. Porque foi Dadá que inventou isso aqui. Lampião, quando viu o bordado, se apaixonou e pediu para ela fazer para ele. Isso, lá. Os de Lampião usava esses na guerra e quando ele ia para lugares mais que estavam em paz, ele botava os de flores. Os florais, né? Que aqueles- até nosso amigo Tássio Sereno, um abraço. Uma pessoa Tassinho, que ó. eu amo você. Um cheiro. Ele faz os flores, né? Trabalho muito bem Você feito. faz o mais de guerra, né? O que é mais. Mas aí voltando. E os chapéus? Ó, o de meu avô, você sabe que é diferenciado, né? Estrela. É. Sabe o que significa aquilo ali? Não, quero saber. O símbolo de um santo, de um protetor. Então esses desenhos nos chapéus, eles tinham uma função de Tinha, proteção? cada um patuá, tipo patuá. Tinha. É mesmo? Era. Então, o do Curisco? O de meu avô tinha. Ó, Dadá era uma pessoa espiritual. Ela gostava muito de espíritos, pessoas índios. Os índios não são assim. Eles Aquela são região dela, né? espiritual, Também, né? Aquelas oferendas que eles fazem, aquelas Sim. danças, né? Sol. Até a alimentação dele. Então, Dadá é aquilo ali. Ela conviveu com o índio? Conviveu. Espancararé. Lá na região ali de Paulo Afonso. pra lá, É os Pancararés. Que hoje ela tem da família Índios Pancararés. na região do Raso. São vivos ainda, Mesmo? mesmo. Olha só. São vivos, eu tem uns 2 anos que eu encontrei uma prima minha, que é filha do irmão de minha avó, que hoje ela é índia dos Pancararés, Que lindo, né? não é? E Curisco, a religião dele era católica, né? Ele tinha uma paixão por Maria, A mãe de Jesus. Nossa Senhora, né? Nossa Senhora. É tanto que ele botou o nome das filhas dele, tudo Maria. Maria Celeste, Maria do Carmo, por causa, em homenagem a essa santa. Entendi. Meu avô era muito religioso. É Ele mesmo. lia muito a Bíblia. Entendeu? E aquele negócio daquela oração que o povo fala, não existe isso não. Qual? Da pedra cristalina? Não, ele lia, mas ele não orava Eu entendi. aquela oração. Não existia isso para Curisco. Curisco era religioso, católico, Seguia os ritos da Igreja Católica. da Igreja né? Católica. Ele era fervoroso nisso. E pelo que eu vejo, sua avó vai muito pelo certo, né? Minha avó é. Vai muito. Mesmo que a família seja errada, ela nunca vai ser pela família, ela vai ser pela pessoa que dá certo. Ela era assim. Dadá procurou fazer as coisas corretamente. Ela dizia, Indaiá, depois do cangaço, eu tive que fazer da vida, tirar até das tripas para virar um coração. Mas é isso mesmo. E ela era assim. Ela dizia, Indaiá, se aqui for pau, e aquela pessoa ali chegar aqui e dizer assim, aqui é pedra, diga que é pedra. Não desagrade. Mas quando aquela pessoa sair da sua presença, se cubra. Porque ele quis fazer aquilo ali para confundir você, porque ele vai atacar. Ela era assim. Aí eu dizia, minha avó, só tirou isso de onde? Ela veio em Indaiá,
Você precisava conhecer os índios que eu convivi. Ele não conversava comigo como eu converso com você. Ele conversa com códigos. Um com o outro não conversa abertamente. Eles têm segredos. Então você tem que aprender. Nem todo mundo que chega aqui para dizer, fale isso de Dadá, de Corisco. Olhe bem para a pessoa. E às vezes ele pode querer te atacar. Mas não tema não. Tema não, porque se você estiver certa, minha filha, a justiça é por você. E eu procurei viver até agora dessa maneira. E vive bem? Minha avó viveu muito bem. Eu Não, vivo. você? Eu não tenho medo de nada, sabia? Agora, se a pessoa falar uma coisa errada de Corisco, Dadá, Lampião, eu debato. Tem umas pessoas na internet que costumam falar que fale de que Corisco matou, que Dadá matou, que Lampião matou. Fala que existiu, né? Fale normal, mas não agrida. Porque tem palavras que ferem. Porque se ferir, eu vou ferir. Revida. Eu vou revidar. Eu não vou dizer a você que eu vou ficar escondida. Não estou com medo de ninguém. Minha avó não morreu, meu avô não morreu. Eu estou aqui, eu sou neto. Sangue. Sangue mesmo, sangue. Hoje, eu me dou com pessoas, filhos de macaco. Tenho a maior admiração por essas pessoas. São Respeito, pessoas né? maravilhosas. Respeito a você? E eu respeito a eles. O que é que tem a ver filhos de macaco com o passado? Nada, gente. É como eu, sou neta de cangaceiro. O que é que eu tenho a ver com os erros do passado? Não é? Você não pode ser responsável. Por nada. Então as pessoas às vezes jogam netos, filhos, Um contra o outro. um contra o outro, de cangaceiro e de macaco. Não existe. Nós somos iguais. Os pais deles guerrearam, os meus também. Mas hoje nós não nos guerreamos. Nós vivemos num governo que nós temos que se unir. O governo está lá em cima, nós estamos cá embaixo. Era como minha avó dizia. Aqui, quando ela sobreviveu, os anos que ela sobreviveu como Dadá, fora do cangaço, as amizades de minha avó era com o governador, com Jorge Amado, com coronéis da PM, que não Fidel. saíam da residência dela. Se Dadá fosse uma pessoa criminosa, eles procuravam? Jamais. Eu queria tanto ter conhecido o Lampião e Corisco, sabia? Queria. Pena que eu não tenho essa idade toda. Você teria ido pro cangaço? Eu teria, Sério? sério. Dá, sobre Dadá. Sobre Dadá, duas coisas. A primeira, eu queria saber de você como se deu assim o final da vida dela. Como foi os momentos finais. Ó, eu acho que minha avó morreu feliz, sabe? Foi. Porque ela conheceu os filhos, cuidou dos netos, bisnetos, criou filhos que não tinham nada a ver com a gente, não era da nossa família. Morreu guerreira. O único problema que hoje a gente sente é ela ter morrido com esse câncer, né? Mas Dadá morreu feliz. Dadá morreu da maneira que ela queria. Ela disse, eu só vou sossegar na minha vida quando eu rever meus filhos. Porque foi isso que eu e Corisco queríamos isso. E fomos atrás. E Zé Rufino cortou. Você falou em Zé Rufino. Você estava com ela quando dia. vocês foram a Jeremoabo. Jeremoabo. Conta em detalhes, como foi aquele acontecimento? Assim, como foi que se deu o convite, o que aconteceu lá? A revista Cruzeiro, aqui em Salvador, chegou para minha avó e disse, olha, dona Dadá, eu encontrei seu Zé Rufino e ele pediu para eu organizar esse encontro da senhora com ele, que ele queria pedir perdão. E ele se encontra arrependido pelo que fez. Aí minha avó disse, eu não sei se eu vou ter coragem de olhar para esse homem. Esse homem matou por isso. Esse homem
fez com que eu ficasse sem uma perna. Porque se eu tivesse com as duas pernas, talvez a vida de minha família seria diferente. Mas assim mesmo, Deus ajudou, que mesmo sem uma perna, ela nos criou. Não é? Sentada fazendo isso aqui. Nos alimentou, nos educou. Aí fomos, ela aceitou. Quando chegou lá em Jeremoabo, saltamos, o filho dele veio nos receber, uma pessoa super educada. Luiz. Mandou minha avó entrar, minha avó entrou. Chegamos na sala, dava para ver o quarto, a cama onde ele estava. Minha avó olhou, aí ele fez, Dadá, se aproxime. Aí minha avó virou para mim, como eu era uma menina de 12 anos, eu ia fazer 13 anos na outra semana. Ela fez, minha filha, fica aqui na porta, não entre. Porque a gente não sabe. Reação, né? É, fique aqui. Aí eu fiquei na porta do quarto, olhando minha avó e ele de junto assim, mas do lado de fora do quarto. Ela se aproximou um pouco. Aí ele, Dadá, se aproxime mais. Como o segundo marido de minha avó queria que minha avó convivesse, como minha avó convivia com Corisco, comprava anéis de brilhante para minha avó. Ela tinha uma estrela Segundo marido dela. de brilhantes, ele comprou no Ceará para ela, um brilhante lindo. Ela usava esse brilhante, essa estrela que parecia com o chapéu de meu avô, Corisco. Aí quando minha avó se aproximou, ele, Dadá, deixa eu segurar na sua mão. Aí ela fez, você já está me pedindo demais. Aí ele fez, ô Dadá, eu tô morrendo. Aí minha avó olhou assim, eu estava atrás dela no pé. Aí eu olhei assim com a cara, ela fez, vou pegar. Aí pegou. Quando pegou, ele grudou na mão dela. Apertava. Ela pegou na mão dele? Pegou. Ele apertou a mão dela e o anel feriu. Foi que ela puxou a mão. Uai, rapaz, você é maluco, tá me ferindo. Ele, Dadá, é a emoção que eu tô quando te vi. Dadá, me perdoe. Eu não queria matar Corisco. Aí minha avó disse, você queria, você traiu Corisco. Eu não morri porque eu te pedi, não deixe tocar em mim. E você me prometeu, porque o seu remorso bateu na hora. O meu perdão você não vai ter nunca. Se fosse comigo e Corisco estivesse aqui agora presente e você pedisse perdão a Corisco, porque me matou, ele não ia te perdoar. Talvez até lá onde ele estiver tenha te perdoado, mas eu não. Agora te desejo bem para você e sua família. E descanse em paz. Ele ficou lá chorando, minha avó saiu. Ele ficou muito emocionado. Não entramos mais no quarto, dali mesmo a gente foi embora. E quando minha avó passou no armazém de uma pessoa que estava com Zé Rufino no dia que mataram meu avô. E esse rapaz perguntou à minha avó, já era um senhor idoso, veio fazer o que aqui, Dadá? Aí ela disse, o destino me chamou para viver aqui. A pessoa que matou meu marido, eu vim ver ele morrendo. Não desejei que ele morresse, mas o destino fez eu ver ele morrendo. Trouxe ela lá. E que ele morra em paz. Aí fomos embora. Mas ela não perdoou. Antes disso, ou depois disso, você também foi lá para pegar os ossos de Miguel Calmon? Fui com ela no Miguel Calmon. O prefeito de lá nos levou até o cemitério. Chegando lá, tinha a gente procurando onde meu avô estava, ninguém sabia, porque não tinha nada marcado no chão. Mas tinha um velhinho escuro que estava no cantinho da parede, que virou e fez assim, vocês estão procurando o quê? Aí minha avó fez, Corisco. Aí ele fez, a senhora é dona Dadá. Aí ela fez, sou. Ele fez, cave ali, seu marido está aqui. Eu estava no dia, ele bem velhinho. Quando cavaram, e começaram a puxar os ossos, botar no pano que minha avó tinha levado, veio ver que estava faltando esse pedaço do braço e a cabeça. No caso, a cabeça e o braço estavam no Nina Rodrigues, No Nina. exposto. É. Ainda. Ó, peraí. Teve o encontro de Zé Rufino. Logo depois, uns 6 a 7 anos, foi que foi o negócio dos ossos de meu avô. Foi que a gente foi lá. Eu era bastante jovem, mas eu lembro. Eu tenho fotos com minha avó lá. E vi minha avó tirando os ossos. Tem aí as fotos?
Ainda tá na mão de meu primo, mas tá no jornal aí. Tá no jornal. Ah, dela. Eu te mostrei. Vi. Perfeito. Aí ela tirou os ossos, levou pra pensão onde a gente tava, comprou 2 bacias, botou os ossos, sentou, lavou um por um com sabão, depois passou álcool, botou pra secar no sol. Chegou aqui em Salvador, a urnazinha já tava esperando. Ela botou tudo na urna e conviveu com esses ossos dele dentro de casa durante 5 anos, debaixo da cama. Aí depois... Foi quando teve a luta de Jorge Amado, prefeito, um bocado de gente que ajudou a fazer o túmulo de Corisco e botou lá, tudo juntinho, Lá no Quinta. na Baixa de Quinta, Na Baixa de do Quinta. Latas, cemitério. Que inclusive a lápide do local tá lá hoje com o teu marido. Hoje está lá, que meu marido fez 3 anos que faleceu e eu consegui retirar e colocar lá, no túmulo da família. Mas o nome consta lá ainda. De Corisco. O nome de Mesmo Paulo. ele não estando lá. Mas é dele ali. Aqui é uma foto da época, né? O médico que apontou, Aqui, ó. quando ela chegou em Miguel Calmon, ferida, né? O Gasparino. É Gasparino. Dr. Gasparino. É. Tá aqui, ó. Foi na mesma época essa foto dos ossos. Essa foto foi da época dos Veja ossos. aqui Aqui atrás, eu atrás. botei a data. Miguel Calmon. Miguel Calmon. Escreveu aqui Miguel Calmon. É. Deixa eu mostrar só algumas fotografias. Essa fotografia aqui é de onde? Foi? Em meu casamento que ela estava. Ela que fez meu vestido de noiva. Foi mesmo. Foi. Costurou, tudo bonitinho. Costurava perfeitamente. Aqui uma matéria sobre ela. Aqui. Aqui é a costela de Corisco, que ela deu a Francisco Teles. Ele tem até hoje. Os bornaizinhos que ela fez para Francisco Teles. Aqui o chapéu, tá vendo? Tô. Ele tem tudo isso. E aqui ela. Olha, gente, que legal, É. ó. Ó. Então quase, viu? Olha que lindo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, quem é essa gatona? Casando? Aí foi no meu casamento. A gatona aqui, ó. Casamento. Eu acho que tiramos muitas dúvidas, que é o que a gente quer. Agora eu quero fazer só um pedido. Em nome de todos que seguem o canal Cangaço na Literatura. Na sua opinião, você acha que estamos carentes de um filme ou uma minissérie mesmo, uma história verdadeira, nua e crua, sem medo de ser feliz, de Corisco e Dadá? Estamos, eu queria pedir a você para fazer isso. Tá surpresa? Vocês que seguem o Cangaço na Literatura, vocês pensam que a gente sentou e ensaiou isso, né? A gente não ensaiou, não. Tô nem aí que pense, viu? O importante é a nossa consciência, né? Jesus amado. Nós dois somos... Eu não sei se eu tenho capacidade para isso. Tem. Ó, menino, eu tô aqui emocionado. Eu sou sua fã. Eu sou sua... Oh, coisa mais linda. Olha, morram de inveja. Morram de inveja. Estou aqui ao lado da história, a história viva, nesse sentido de ter sangue de Corisco e Dadá. Se predispor a estar conversando aqui, a gente tem bilhões. Só que, se fizermos todas as perguntas agora, como é que nós vamos voltar para conversar mais coisas, se já encerrar todas? Nós vamos ainda voltar. Mas você vai me prometer fazer, né? O filme? Promessa é dívida. Não é não? Promessa é dívida, então eu prometo. Então vai, promete. Aqui, ó. Esse é o nosso Cangaço na Literatura. Tá aqui. Quem quiser comprar um bornal desse aqui, posso passar seu número de telefone? Só entre em contato com você. Posso? Pode. Tá aqui, gente. Vou deixar um número. Entre em contato comigo e eu passo pra você, vejo se a pessoa quer realmente. Porque eu já vou dando uma filtrada. Você quer realmente, ó, é tanto, tal. E aí vai. Esse aqui não, esse aqui, ó. Esse aqui é meu. É de quem quiser, Gente, esse aqui. ele pessoalmente é mais bonito, viu?
Ui! Ai, pai, para. Olha, gente, que lindo esse aqui. Eu achei fantástico. Esse aqui foi de uma calça, né? Que ela pegou, não foi? Da Foi perna uma da calça calça. jeans. Você tinha quantos anos quando ela fez isso 10 aqui? anos. 10 anos de idade. É bem pequenininho, gente. Ó, se botar ele fica aqui em mim, ó. Aqui é... Tem um gato aqui. É, um gato gente boa. Gente boa, pega ele. Venha, Sol. Sol, viu? Botei o nome dele de Sol. Sol. Gente, parece com quem? Com Bubastes, né, ó? Olha. Olha. Coisa mais linda aqui, ó. Deixa eu botar ele aqui. Dê um abraço, dê um abraço. Oh, meu Deus do céu. Vai voltar pra me ver, né? Você vai ver? Claro. Se eu vou voltar, não. A história. Eu te digo uma coisa. Nosso próximo encontro vai ser lá visitando seu tio e sua tia. Né? Seu tio, como é o nome dele? Seu tio Manuel. Manuel, o irmão de Dadá. E Dona Hermínia, É. que Dona Hermínia é irmã de teu pai. E eles querem me ver. Querem? Já entraram em contato? A família Dona Hermínia já entrou em contato? Você deu o meu contato e eles vão entrar comigo agora. Então, eles querem me ver. Já querem, né? É. Você é uma bomba. Edivaldo Galego é gente boa. Galego, você é nosso. E no dia lá do encontro, nós vamos fazer questão de estar lá no Verdão, para você ver as origens. É meu primo, né? Porque ele me chama de primo. É primo. Valeu, tchau. Manda um beijo pro povo. Ah, esse é o Cangaço na Literatura. Valeu, gente. Tchau. Corta. Olá, Felipe.